Beleza? E aí, galera? Bom, vamos analisar aqui as partidas do torneio. Eu vou começar com esse primeiro vídeo aqui analisando a minha preparação, como que eu fiz para me preparar. Então, eu até trouxe um convidado muito especial que me ajudou nessa minha preparação. Pode se Olá, apresentar. tudo bem? Meu nome é Giovanni, grande amigo do Cesani. Tamo junto aí nessa vitória nossa. É isso. É isso aí, Giovanni, isso aí. A vitória é nossa. Que isso, mérito seu. Não, ixi, a preparação que garantiu. Realmente, preparação muito boa. Tá. Então, vamos lá. Como é que foi a ideia aqui de me preparar? Bom, primeiro eu fui ver as partidas que o meu adversário tinha, né? Então eu dei uma boa stalkeada ali pra dar uma olhada. Vi que ele tinha muitas partidas com E4, mas aí que tá, eu fui um pouco mais rato. Porque ao invés de procurar só as partidas todas que ele tinha jogado, tipo, por exemplo, só de brancas ele jogou mais de 2.000 partidas. Aí eu fui ver e falei, então tá bom, mais de 1.000 era E4. Aí eu falei, o cara joga pra caralho E4. Então eu pensei, bom, com certeza ele vai jogar E4. Mas aí o que eu fiz? Fui ver as últimas partidas dos últimos 6 meses que ele estava jogando. E inclusive também vi as partidas que ele jogou no torneio. Aí eu percebi que ele jogava o quê? C4, a inglesa. E falei, meu, ele joga essa inglesa assim, ele tá jogando muito nos últimos meses. Então eu pensei, bom, ele só vai. É isso que ele vai fazer, ele vai jogar em inglesa contra mim. E se acontecer dele jogar o E4, não tem problema. Porque daí eu tenho minha preparação já normal de abertura contra E4 e assim, não vou pegar nada muito assim na teoria, não vou conseguir pegar ali na teoria, mas eu tenho a minha própria teoria que vai funcionar, então, né, ia ficar meio assim. Eu não sei se você chegou a olhar as partidas do torneio que ele jogou. Não lembro se você Cheguei. É comentou que eu sobre olhei elas. antes de falar com você. Olhei na parte de manhã. Porque eu já Entendi. tinha feito essa Importante. garimpada. Por quê? Porque eu falei, vou já meio que garimpar. Que daí quando a gente conversasse já tava nas linhas mais ou menos do que ele jogava. Né? Inclusive eu vi que ele jogava a inglesa com G3. O que também é muito importante. Porque tem gente que não faz o G3. Né? Tem gente que pode jogar com D4, com E3 também já vi jogar. Então, assim, eu precisava saber em quais tipos de estrutura eu queria, porque assim, além da abertura, tipo, beleza, ele joga em inglesa. Então eu vou estudar todas as variantes da inglesa. Não, não dá, né? Não tem como. Eu ia ficar perdido. Então o que eu Até fiz? porque ele não vai, muitas vezes não vai ser especialista em várias variantes da inglesa. Várias Ele vai variantes. estar Ele... mais focado em uma principal, né? Então, Exatamente. Então quando eu vi que ele jogava com G3, eu já peguei e falei, bom, eu já tenho uma preparação meio rasa para G3, eu só vou dar aquela martelada, estudar, ficar bem a par das variantes. Então foi o que eu fiz. Vocês vão ver que assim, o que eu tenho estudado aqui é um pouco diferente do como ele joga. Mas no final das contas acaba transpondo. Então foi importante. Então o que eu acabei estudando depois com o Giovanni? Falei, bom, beleza, ele vai jogar C4, eu jogo C5. Vou jogar uma simétrica. Né? E aí aqui o cavalo F3 é o lance que eu tava vendo. Só que, porém, ele poderia também jogar cavalo C3, enfim, né? Poderia jogar G3, que no caso dele é o que ele faz, ele joga G3 direto. Então, ao invés dele jogar o cavalo F3, ele começa jogando G3. Mas vocês vão ver que transpõe. Então, eu não me liguei muito nesses detalhes. É aquela coisa que a gente até fala, né, Giovanni? Você não ficar decorando o lance de abertura. Eu vou sim. decorar. Aí você vai lá, beleza. Você decora que o cara vai jogar no lance 2, cavalo F3, e o cara me joga G3 e você fala, pô, mas peraí. Tem que absorver as ideias, né? As Tanto que ideias. muitas ideias, mesmo elas sendo em outras ordens, dá pra usar, né? Quando o cara vai aplicar uma ideia contra você na partida, você já tem uma ideia, Isso. uma outra ideia pra combater, né? Exatamente. Tanto que eu vou falar muito sobre as ideias aqui, né? E vocês vão ver Uhum. que, independente da ordem de lances que ele fizer, eu já tenho meio que a ideia preparada pro que ele vai fazer. Então, aqui eu estudei aqui o normal, que nem aqui. Aqui já estaria muito diferente das partidas, porque ele já teria jogado G3 e bispo G2. Mas de qualquer forma, os planos vão acabar transpondo. Então, vou jogar aqui meu E5, ele vem. E aqui, ó, essa posição, depois de Rock e D6, percebe que é o seguinte: essa posição ela caiu muito na partida. Mas muito, essa mesma posição. A gente chegou nessa posição, acho que em todas as partidas. Eu acho que umas 3 vezes que teve inglesa foi nessa posição aí. Ele só jogou inglês, não foi? Eu acho que de brancas, não lembro dele jogar outra Se ele coisa. só jogou inglês de brancas, no mínimo a gente jogou essa posição 4 vezes.
A É mesma. verdade. E você percebe que as setas aqui são dos planos, que é os planos comuns. Que, inclusive, nem todo jogador de branca sabe jogar esses planos. Eu estudei sabendo que meu jogador é um jogador forte, ele já tinha ali pelo menos os 2.000 e pouco de rating na plataforma, ganhou de um Mestre Fit, ganhou do Bruno também, que tem 2.200. Então eu falei, ó, se o cara é forte, ele vai saber essas linhas de inglês. Isso é importante também, né? Que senão não adianta nada. Sim, realmente. E você percebe que aqui tem alguns planos. Inclusive você pode fazer todos esses planos, se você quiser. Que é o de puxar aqui um A3 e B4, passar também a torre para B1, para forçar esse B4. Vocês vão ver o que vai acontecer nas partidas também. Essa manobra de cavalo é super comum. Se você está jogando isso aqui de pretas e não conhece essa manobra de cavalos para as brancas, você vai... Assim, ele vai chegar com esse cavalo aqui em D5 e você vai ficar numa posição inferior. A verdade é que se você não estudou isso aí, você tá jogando isso, de tantas pessoas repetirem esse plano, você vai acabar entendendo. Uma hora, né? depois de tomar tanto, ficar tanto em posição ruim, você vai falar, não, peraí, tá algo errado. E aí Exatamente. você vai aprendendo a jogar contra. Então, vamos lá, vamos supor aqui que ele faça agora o A3. Então, o que ele está preparando com esse A3? Ele está preparando o B4. Então, o que eu faço? Toda vez que ele joga A3, pá, A5. Entendeu? Então, eu já sabia que sempre, em todas as possibilidades, sempre que ele jogasse A3, eu jogaria A5. Eu já tinha isso na cabeça. E não é que eu estou decorando nada, não. É um plano. E eu sei que eu preciso parar o plano dele. O plano dele é fazer B4. Então o jeito de eu parar fazendo A5. Tá? Então aqui, por exemplo, vamos supor que aí ele continue com agora o plano de cavalo, de passar lá o cavalo. E aí, Giovanni, qual que é como é que é? O que a gente estudou aqui? O que eu faço quando ele tenta passar esse cavalo aqui? O plano, se eu não me engano, era bispo E6, né? Ganhando tempo no peão de C4. Uhum. E depois que ele gastou um Isso aí, tempo defendendo bispo com D3. Tá. E aí ele tem que gastar esse tempo e agora eu jogo com o cavalo. E a cavalo ideia é que eu vou E7. fazer D5, né? Então quando ele joga o Ideia cavalo com pra D5. cá, ele não tem tempo de estar com o cavalo aqui. Porque se ele tivesse com o cavalo em E3, eu não tenho D5. Né? Mas nessa posição eu tenho D5. Então olha só, isso aqui eu estudei com o Giovanni, a gente viu essa posição várias e várias vezes. Sim. Então eu já tinha decorado, eu já sabia, eu já falei, toda vez que ele voltar o cavalo para começar a fazer essa manobra, eu tenho que fazer o quê? Mandar o bispo, ganhar um tempo em cima desse peão e passar o cavalo. E aí agora eu consigo fazer o D5. Então isso já é uma ideia muito legal de abertura assim, e de preparação, né? E claro que ele pode também, por exemplo, ao invés de voltar o cavalo, ele pode fazer D3 direto. Aí você fala, beleza, eu vou mandar o mesmo bispo E6? Não. Qual que é o lance fino aqui, Giovanni? Ih, rapaz, agora vai pegar, hein? Agora eu peguei, hein? Não lembro, é cavalo E7? Ah, o cara fala que não lembra, viu essa posição 15.000 vezes comigo. Cara, mesmo não jogando isso aqui, agora você pode jogar que você sabe. Agora eu posso. Eu posso. E por que esse lance aqui agora é fino? O cavalo dele ainda não voltou, então eu não preciso tentar entrar para ganhar um tempo. Aqui eu posso rocar e dependendo da situação, esse bispo não vai vir para E6. Ele vai vir para D7, dependendo da situação. Ele tem, vamos dizer assim, fica uma carta na manga. Eu posso escolher desenvolver meu bispo para outra casa. Eu posso inclusive escolher até desenvolver para F4, dependendo da posição, ou até mesmo para G4. Ou seja, assim, meu bispo agora ele tem um dinamismo maior. Eu posso escolher uma melhor casa dependendo do que ele fizer. Claro. Geralmente os bispos acontece isso, né? Na boa parte das posições, você geralmente põe o cavalo antes em jogo, porque o bispo tem muitas casas, né, para sair. Então dá para dar uma flexibilidade muito grande para essa peça. Exatamente. Então é outra ideia que a gente foi abordando. Aí é claro, aqui depois desse lance aqui eu roco e aqui ele tem várias respostas. Tanto que se eu torre B1, aí eu jogo torre B8. Inclusive isso aqui é outra coisa que eu já sabia. Você vê que a ala da dama inteira já tinha tipo um passinho. Sim. Né? O cara faz A3, já sei que é A5. O cara mandou torre B1, torre B8. Você vai ver que, nas partidas era isso, eu já sabia. Ao toque o lance, né? Ao toque. Mesmo não tendo decorado exatamente a linha, lance por lance, a ordem completa dos lances, não, eu sei as ideias. Então, pelas ideias eu já sei como me comportar. Aqui de novo, ele voltou o cavalo, o que eu faço? Já sei. Olha lá, o bispo vai para E6.
Eu sei. Então toda vez que o cara voltou o cavalo, eu sei que meu bispo vai. A melhor casa pra ele é 6. Não preciso ficar pensando. Agora vamos supor que o cara me manda aqui um dama. Dama 4. Pô, aí o bispo vai pra D7. Fica muito melhor, já tá ameaçando aqui um descoberto e ases. Então assim, você tem que ter essas coisas bem analisadas quando você está estudando uma abertura, né? Sim, e esse Dama 4 ainda, depois, com o bispo D7, ele pode até ter que assumir um erro de perder um tempo voltando a dama. Exatamente, né? Então... assumir um erro. Quer ver, aqui por exemplo, se ele manda o bispo, uma Dama 4 agora, bispo D7. Aí, beleza, agora ele manda esse cavalo aqui pra tentar, olha como que é. Aí ele vai tentar justificar a Dama 4. Então pra justificar ele precisa colocar o cavalo numa futura cravada pra justificar esse Dama 4. Então assim, é um plano, isso aqui é jogável, mas né, você já vê que começa agora, eu tenho uma cravada e já tem algumas ideias aqui de tentar ficar um pouco melhor na posição. Então essa aqui é uma linha que, essa linha em particular não estudei muito, mas você vai ver que as ideias são parecidas que nem, bispo G5. E aí, Giovanni? F6, eu acredito. Esse aqui eu lembro quando a gente estava estudando, você falou, mas peraí, pode ser até um H6. Eu falei, pode, mas a gente não quer que ele troque esse bispo no nosso cavalo. Porque esse cavalo é importante. Esse cavalo aqui parece que não está fazendo nada, mas eventualmente ele pode passar, ele pode controlar umas casas. Então a ideia... para fazer D5 um dia, né? Isso. Então a ideia é mandar esse F6 e falar, mas peraí, agora você está fechando esse bispo. Mas peraí, esse bispo já estava fechado, essa que é a verdade. Esse bispo é legal, é um bispo que futuramente ele pode entrar no jogo, mas agora na abertura ele só está aqui mesmo pra, assim, proteger o rei, vai contra alguma loucura que as brancas possam tentar fazer. E aí vocês vão ver que inclusive isso aqui nem é um plano para as brancas nessa posição, porque é prematuro esse ataque. Não vai ter nada, eu tenho muitas peças defendendo. Mas é isso. Aí eu já tinha decorado. Se o cara manda esse bispo aqui, eu já sei que eu vou jogar o F6. Aí ele entre aspas perder um tempo. E aqui, enfim, é uma linha. Mas é assim, essa foi basicamente as ideias aqui da inglesa, né? Acho que não esqueci de nada não, né, Giovanni? Acho que não. Passou por todos os detalhes. Todos os detalhes, assim. Isso aqui é até legal, né? Pra quem tá vendo e falar, quero jogar simétrica contra a inglesa. É um jeito legal de jogar. Sim. É um jeito confortável. Claro que assim, você tem que lembrar que esse plano, tudo isso aqui que eu tô falando, só funciona contra G3. É, uma das variantes. Que é uma das variantes, exato. Agora, se ele aqui atrás não fizer o G3 e tentar jogar aqui com D4, não nessa posição aqui em específico, mas se o plano dele for jogar D4 ou até mesmo preparar o D4, aí são outros planos. Outra coisa que eu teria que estudar, eu não estudei porque eu sabia que ele jogava com G3, então me poupou estudo e eu pude estudar outras coisas. Já filtrou, né, as variantes pra não ficar maluco nas análises. Exatamente, mas senão eu teria que estudar sim. Inclusive isso aqui faz parte do meu repertório, essas outras análises, e que por enquanto eu tô meio assim, que eu não tenho estudado, mas tem que estudar. É por isso que eu falo que xadrez é complicado, tem que estudar mesmo. Tá, e agora isso aqui... de pretas, então eu já sabia que ele só ia jogar inglesa. Se ele jogasse outra coisa, eu ia pelo que eu já tenho do meu repertório mesmo. Mas eu não estudei nada afinco não. Agora, de brancas, uma das coisas que eu estudei, que inclusive acabou acontecendo nas acho que as duas primeiras partidas, foi justamente aqui o gambito escocês. Já falei pro Giovanni, Giovanni, vou jogar um gambitão aqui na final. E deu bem legal esses gambitos aí, deram certo, creio eu. Deu o primeiro, eu acho que a primeira partida eu ganhei, né? A primeira partida você ganhou com o gambito. O gambito. Mas depois eu tentei o gambito de novo e não gostei tanto, acho que ele encontrou uma linha que ficou chata, né? Ele ficou, sei lá, eu não sei, eu acho que ele não tinha estudado nada disso, pra ser sincero, ele encontrou na hora lá. Se ele encontrou na hora, tem uns planos ali, eu acho que assim... É que assim, se ele joga 4 e 5, ele já deve ter enfrentado esse gambito algumas vezes. Com certeza. Não é comum, mas às vezes acontece. Então ele já deve ter uma... mas eu não acho que ele tinha nada preparado, porque na primeira partida ele teria, sei lá, tentado algo que não deixasse tão ruim, né? E aí na outra partida do gambito ele acabou se ajeitando mais, né? Nossa, então mostrando que que realmente o Samuel é um ótimo jogador. Não, e isso assim, ficou muito claro no nosso match.
com certeza. É, que eu falo, se eu não tivesse, me preparado a tarde toda pra esse match, sabendo as variantes que eu ia jogar, mas puta... Nossa, eu acho que eu tinha rodado, hein, Giovanni? E que foi quase o que Nossa, aconteceu, inclusive, né? sim, foi um comeback muito insano, né? Que Nossa, aconteceu, né? insano, insano. Dei muita sorte, essa que é a verdade. Jogou Vamos bem. falar a real aqui, né? Que isso. Mas Cada vez enfim, não tem sorte, pô. Habilidade. aqui, olha como que já é engraçado aqui também, Giovanni. Aqui tem três variantes principais desse gambito, que é o cavalo F6, o bispo C5 e o bispo E7. Dessas três eu estudei, a gente estudou duas, né? Eu lembro que eu até falei com você, a gente ficou discutindo, falou, pô, mas qual dessas são mais prováveis que ele joga? Por quê? Esse gambito é tão pouco jogado que eu acho que ele tinha uma partida contra esse gambito. O repertório dele, assim, pelo menos nessa conta dele, né? Eu acredito que ele tem outra conta. Provavelmente às vezes ele é um jogador do chess, né? Ao invés do chess.com. Então, porque, realmente, ele tem poucas partidas assim que eu consegui mesmo dar aquela rateada, né? Então aqui, o que a gente eliminou foi o bispo E7, que é uma linha assim, bem pouco usual. Geralmente esses dois lances são mais comuns. Que é uma linha mais passiva, né? Bispo É, E7. Geralmente, bispo C5, cavalo F6 acaba botando uma peça mais ativa e o cara, se ele não isso, conhece, acredito que ele vai tentar deixar as peças onde ele julga mais posicionadas, né? Melhor isso, posicionadas. Então, bispo exatamente. E7 a gente acabou Uhum. dando Mas uma ó, o que me passada. leva a acreditar também que ele sabia pelo menos jogar um pouco contra esse gambito é porque ó, ele escolheu essa linha com o cavalo F6. Tanto que nesse vídeo eu nem vou abordar um pouco da outra linha com o bispo C5, porque senão também o vídeo vai ficar muito grande, né? Vamos só focar mais ou menos aqui. Mas eu fiz a preparação com o bispo C5, tá, galera? Então, assim, você vê que eu, Giovanni, nossa, ficamos aí um bom tempo, né? Passando. Eu ainda tinha passado um pouco antes, também sozinho. Fora, né? Um monte de coisa que a gente teve que estudar aí pra tentar mandar uma boa, né? Nesse torneio. Mas aqui, beleza, E5, é o lance mais tranquilo. Aqui, apesar de ter algumas opções para as pretas, tem um lance que assim, é o lance que é mais jogado disparado. Sabe qual que é, Giovanni? Lembra? D5? Ah, isso aí, D5, esse é o lance mais jogado. Né? Porque daí vem essa. E aqui também, assim, ele joga, se eu não me engano, ele joga de um jeito um pouco diferente. Até aqui é isso, né? Isso aconteceu bastante, né? Se não me engano. Aconteceu, essa posição aconteceu. Aqui é o seguinte, tem alguns lances que pode ser feito, né? Esse lance aqui é o lance que eu tenho estudado, que eu tenho mais estudado já, né, vindo pra cá, e depois de rock ele vem com esse. Mas ó, olha essa posição. Na partida a gente vai chegar nessa exata posição, só que por uma outra ordem de lances. Então por isso que eu falo que ficar decorando a ordem de lance, pra quê? Ele joga primeiro o bispo C5. Você fala, mas não é a mesma coisa? Mais ou menos, até que entre aspas é. A diferença é que o bispo, quando ele joga o bispo C5, esse bispo aqui, ele pode escolher depois das trocas, ele pode escolher se ele vai querer vir para D7, para defender o peão, ou para B7. Então assim, é uma sutileza, né? Geralmente ele vai acabar vindo realmente para D7, e aí a posição transpõe. Mas vocês vão ver que no fundo a gente acabou chegando nessa posição. Aqui tem aquele planinho. Lembra quando eu te mostrei? Você falou, o quê? Sim, sim. Olha É esse isso. cavalo aqui. Isso aqui, por isso que eu falo que tem que estudar abertura. Assim, não muito, mas pelo menos conhecer os planos. Por quê? Cara, achar esse lance ali na hora no tabuleiro é muito difícil. Porque você tem que entender as ideias. O que esse lance faz? Esse lance faz o seguinte. Agora as pretas precisam retornar com o cavalo. E aí eu avanço de novo o peão e o cavalo volta. Então tá vendo? É a mesma posição, só que ao invés do peão estar em F2, ele já está em F4. O que futuramente é bom para as brancas. Né? Pensando até num F5 e num E6. Então, outra linha que legal de estudar também. Enfim, né? Claro, tem várias aberturas aí. Mas, tanto que acho que aqui na partida, acho que na primeira partida, Giovanni, depois desse lance ele toma o meu cavalo, se eu não me engano. E aí eu tomo de dama. E aí eu Tem ganho uma porque eu fico posição, melhor. acontece.
Tem uma posição que acontece isso, Uhum. mas eu não lembro exatamente como foi. Teve outra linha também que ele quase perdeu o cavalo, mas ele achou uma linha muito boa pra salvar o cavalo É, dele. E depois a gente vai passar, né? sim. É, depois nos jogos a gente vai vendo. Mas enfim, Sim. essa aqui foi mais uma linha. E assim, além disso, né, além desse 4 e 5, outra coisa que eu até olhei, caso ele fosse jogar, uma siciliana. Pensei, tinha ali, ele já tinha jogado de vez em quando, joga menos, mas poderia acontecer. Então eu tive que olhar aqui uma siciliana com um cavalo C6, e aí, no caso, minha escolha seria jogar Rossolimo. E eu tinha até visto ali umas posições, lembra que eu comentei com você, que às vezes ele jogava aqui um cavalo D4, Sim. e aí tinha aquele troca-troca, e aí D3. D3, aí É. avança, e rock. Muita seta no tabuleiro. Muitas séries, mas enfim, eu tive que estudar isso também com o Giovanni. Outra coisa que eu vi também, que esse eu estudei, na verdade esse é que eu quase não estudei, seria se ele jogasse a francesa. Também tava numa possibilidade aí do repertório dele. Mas eu tinha umas coisas preparadas assim, né? Enfim, eu acho que assim, foi mais ou menos essa. Aí, claro, tirando essa preparação, eu e o Giovanni a gente pegou e fizemos o quê? Uns 40 minutos de tático? Depois Foi ali. um treininho de tática, foi um treininho de tática. Sempre bom, né? Sim. Sempre bom dar uma Já dá uma olhadinha. aquecida, né? No cálculo. Pô, cálculo. E assim, a gente pegou táticas Foi lá pra tático, cima de sim. 2.300 mais, né? É tático difícil. Que era justamente pra gente calcular, pensar nos lances, pra tentar ficar um pouco afiado. E ainda bem, deu certo, pelo menos. Sim, sim. Mas é isso então, galera. Esse aqui foi o vídeo de preparação. Agora vou aproveitar que o Giovanni tá aqui e já vou me emendar nas análises das partidas, hein, Giovanni? Tá preparado? Muita partida. Vamos lá. Nossa, dale partida. Então é isso, galera. Vamos lá. Se vê no próximo vídeo.